O novo arcabouço fiscal, que substitui o atual teto de gastos, volta a ser discutido na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. A informação é do presidente da Casa, Arthur Lira. A reunião deve também contar com a participação do deputado Cláudio Cajado, relator da matéria. Ele deve decidir o encaminhamento do projeto, assim como a data em que o projeto será votado. A Câmara deve examinar 15 emendas propostas pelo Senado. Entre essas alterações está a remoção do limite de despesas do Poder Executivo, no que se refere aos gastos relacionados com o desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. Acho que passa com uma certa tranquilidade, não passa, Filipão? Passa sim. E vem boa hora, né? Esse limite de teto de gasto público é uma aberração. Nenhum país do mundo tem esse limite de teto de gastos. O Temer votou, o Bolsonaro não cumpriu nenhum ano o teto de gasto. Claro que teve a pandemia, teve a guerra da Ucrânia, mas o fato é que o Bolsonaro não cumpriu o teto de gastos, né? E o teto de gastos limita investimentos importantes que o poder público tem que fazer, não é? E outro ponto importante, se você pegar, por exemplo, o teto de gastos, que é o modelo anterior, você verifica que o custo do Banco Central está fora desse teto de gastos. Ou seja, o Banco Central, ele gasta 7% do PIB para manter os juros, para segurar o dólar quando quer, né? E a gente gasta 2% com educação e 2% com saúde. Ou seja, é um absurdo a limitação de gastos ser 4% com saúde e educação e o Banco Central gastar 7% do PIB. Não é limitação de gastos, é base. Com a gestão do PIB. Ou seja... É o mínimo. O que é o mínimo? É o mínimo, é base. Não existe teto para educação ou saúde. Existe a base. Existe teto de gasto para educação e saúde. Não, é base. Gasta 2% só, Jotinha. Com saúde, 2% só com educação. Sim, é a partir daí. Pouco. É isso que diz teto de gastos. Não, o teto é 2%. Não existe nenhuma lei que impede o valor gasto na educação. Agora, com o marco legal sendo votado, não vai existir mais. Mas anteriormente existia. No teto de gastos não limitava. Existia, que é o valor da arrecadação, Jota. Claro que existe. Não existia. Claro que existia. Claro que existe. Bom, mas independente disso, é o seguinte, esse novo arcabouço vai trazer mais benefícios ou malefícios para o gasto público? Traz mais malefícios porque, para começar, já é uma bizarrice, eu acho que todos nós aqui da bancada vamos concordar com isso, que tem que existir uma lei que exija com que governantes públicos passem a ser responsáveis fiscalmente. Isso já é bizarro, isso já é extremamente estranho. Só que outra coisa que a gente tem que comentar sobre o arcabouço fiscal é uma brecha para que o governo, a partir disso, a partir desse projeto, possa ter legitimidade para gastar mais do que arrecada. Isso não é válido em nenhum lugar do mundo. Isso não faz sentido. Não faz sentido, Felipe. Não faz sentido. Os Estados Unidos, o déficit público é muito maior que o do Brasil. Mas tu não está nos Estados Unidos, meu querido. Você falou. Tu não pode namorar a Angelina Jolie, Felipe. Eu lamento, né? São parâmetros diferentes. Sim, claro que eu posso. São parâmetros diferentes. Não está nos Estados Unidos. Desculpa, você não sabe qual é o gosto da Angelina Jolie? Olha, então tá, né? Então pode ser de repente. Sendo preconceituoso. Não, mas existe, né? Mas é a mesma coisa que a questão, vamos dizer o seguinte, agora o arcabouço fiscal está sendo totalmente desidratado e ninguém está falando nisso, né? Então estão falando populismo em cima da responsabilidade fiscal, estão tirando o FUDEB com esse papinho de mas a educação é muito importante para ser responsável fiscalmente. Estão colocando agora ciência e tecnologia, tirando do arcabouço fiscal, não, porque o governo não pode poupar com isso. Então que o governo pegue dentro do seu limite de responsabilidade fiscal e a partir daí dê prioridade para a educação e para a tecnologia. Não é tirar dessas coisas. Mas agora quando acabar esse teto de gasto, que é um absurdo, não tinha por que ter existido, com o novo arcabouço fiscal, a gente vai conseguir investir mais em saúde e educação, que antes não tinha. Por que não investe agora? Absurdo o teto de gastos. Não, porque você não consegue limitar. O Paulinho gosta de falar o seguinte, cara, como é que você calcula o PIB do Brasil? O PIB de um país? O PIB é o quê? É só ir na minha casa. O que é o PIB? O PIB é, primeira variável, o quanto a família gasta. A família do Brasil está endividada. Segunda variável, o quanto a empresa investe. As empresas do Brasil estão endividadas. Terceira variável é investimento público. É a única que se consegue mudar nessa equação. E a quarta variável é a balança comercial, que é o nosso agro, que vende mais do que a gente importa. Ou seja, se a gente quiser crescer, a gente tem que investir por meio do poder público, né? Não existe outra forma, não existe outro modelo. É claro que existe. Qual o modelo? Família endividada, empresas falidas. Desburocratização, liberdade econômica, abertura de mercado, acontece em todo o país do mundo. Essas quatro variáveis, família, empresa,
investimento público e balança comercial. Famílias falidas. Empresas privadas, maior número de empresas entrando em RJ. A única variável que consegue mudar e consegue variar é o investimento público. Não, mas isso Ou seja, se o Brasil quiser crescer nesse cenário que nós estamos, é por meio de investimento público mesmo. Qual é o último exemplo internacional, tu que estava citando os Estados Unidos, que aconteceu que isso deu certo? Principalmente vamos levar os Estados Unidos. Todos os países do mundo aconteceu. O investimento público assim, como centro de desenvolvimento? Os tigres asiáticos foi assim. Coreia do Sul foi assim. Os Estados Unidos, que tu estava dando agora como referência? Os Estados Unidos, na década de 30? Com o Plano Marshall, foi exatamente assim, cara. Na década de 30, dos Estados Unidos, aconteceu investimento público. Plano Marshall. Quebrou o país. Plano Marshall. A única coisa que eu quero saber... Plano Marshall. Fala, Antoninha. Vocês falando desse investimento aí em educação e não sei o quê, saibam que a matéria inglês foi retirada do ensino médio. Olha que maravilha. As pessoas já não têm a menor noção de como cumprimentar um gringo, né? Agora nem o inglês básico das escolas do ensino médio vai ter mais, porque foi retirado. O que mais vai acontecer com a educação nesse país? Esse novo arcabouço fiscal, a mesma coisa dizer para a senhora o seguinte, que está aí me assistindo. Quais são as contas mais importantes da sua casa? Aluguel, luz e condomínio. Ah, não, então como são muito importantes, não se preocupa com o seu orçamento. A gente paga com outro dinheiro. Vai sair do mesmo lugar. Ô, Antônia, mas vão colocar Tupi-Guarani, sabia? No lugar do inglês. Só se for. Turmão,